É isso aí, pessoal. Mais um podcast. A vida é um caos. Minha vida é um caos, sua vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos. Mas não tem problema, porque aqui eu trago pessoas para amenizar um pouco esse caos que habita em você. Eu sou Peterson Mendes e aqui hoje é o episódio 49 do podcast A Vida é um Caos. E hoje eu estou com meu amigo aqui, psicanalista, Sérgio Costa, que a gente vai trocar uma ideia sobre saúde mental. Sérgio, se apresenta pra galera e vamos trocar essa ideia. Vamos lá. Então, olá, bom dia. Eu sou Sérgio, psicanalista, trabalho na saúde mental do município do Rio, meu consultório, enfim. E eu queria te agradecer pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito... Primeiro porque eu acompanho, né, teu trabalho aqui, né, como paciente, como... Isso, exatamente. Trata comigo também, o Sérgio, essa parte nutricional, né? Isso. E como, né, na divulgação desse trabalho, né, que é muito legal. E parabéns já falei isso com você, né? Parabéns pelo título do podcast, né? Porque acho que fala de uma verdade, né? A vida realmente é um caos. Eu te explico, quando acabar aqui eu te explico como Tá é que foi. Ótimo. Mas esse que você acabou de dizer, né? É isso, a vida é um caos, mas a partir desse laço com o outro, né? A partir da criação, porque isso aqui que a gente estava fazendo envolve criação, né? A partir da beleza, né? Da arte, do riso, né? A gente consegue fazer alguma coisa com esse caos, né? Então, vamos lá. Vamos trocar ideia. Mas esse lance da vida é um caos, Sérgio, foi tipo uma constatação mesmo, assim. Sim. Porque eu vejo que causa muito sofrimento. Acho que as pessoas não entenderam muito bem o game da vida, sabe? Uhum. Porque, como é que surgiu a ideia, né? Eu tava... Chegava lá e conversava com o cliente, e aí, como é que foi a dieta e tal, não sei o que, a pessoa... Ah, Paty, deu muito problema. Deu muito problema porque... Cara, morreu o cachorro, eu fiz férias, eu quebrei o pé e peguei Covid. Cara, meu irmão, N coisas aconteciam com a pessoa. E eu olhava pra pessoa assim, ué, você acha que vai ser diferente daqui nos próximos 20 Só anos? piora. É assim mesmo, cara. A dieta, ela tá dentro da sua... Tem que estar na sua rotina, Sim. tem que estar no seu HD ali, né? Tem que estar na tua rotina diária, você ter esse plano de seguir um plano alimentar. E eu via que causava muito sofrimento porque as pessoas não entendiam que, cara, é uma coisa que faz parte da vida e o caos é uma coisa que faz parte da vida. Sim. Então, cara, tem que partir pra cima. Não tem que ficar, sim. minha vida, ó céus, ó vida, ó azar, sabe? Sim. E é porque eu acho que isso coloca em cena um paradoxo. Porque talvez nós sejamos uma das criaturas que vaga na face da Terra, uma das mais frágeis que existem, né? Por exemplo, se você coloca um leão na floresta e você na floresta, provavelmente, talvez você não dure 2 dias. O leão vive lá, né? Você não tem garras, você não sabe voar, né? Mas qual é o paradoxo? É justamente por não saber voar que eu posso inventar o avião, que eu posso inventar um balão, ou eu posso escrever uma poesia e viajar nela. Então, essa fragilidade, justamente por ser fragilidade, mas combinada à possibilidade de inventar, isso nos torna potentes. Então, isso é um paradoxo mesmo. A vida é um caos, a gente não sabe o que vai fazer com ela, não sabe a priori, mas isso abre a possibilidade de você inventar. A questão é lidar com esse paradoxo. Né? Facinho, né? Facinho, para não dizer o contrário. Porque afinal o psicanalista ele tem que família, pô, pra cuidar. Mas por que ainda tem tanto preconceito, Sérgio, assim, com a pessoa buscar ajuda? Por que tem a pessoa, sei lá... Porque eu vejo, às vezes a pessoa senta na minha frente aqui pra falar sobre emagrecimento, tal, das todas as dificuldades, eu falo assim, cara, não é a dieta que tá... O problema não é a dieta, eu vejo que é uma coisa, sabe? E aí, às vezes, sempre fica pisando em ovos, assim, né? Sim. Quando eu já é um cliente muito conhecido, eu falei, cara, olha só, tem um profissional aqui pra te ajudar, tal. Sim. Mas, assim, numa primeira consulta, eu vejo que às vezes não é, mas tem muito preconceito. Por que você acha que vem esse preconceito? Porque, assim, uma das ideias que a gente trabalha, né, na psicanálise é que o sintoma ele não é necessariamente manifestação de uma doença.
né? O sintoma, ele é um arranjo que tenta procurar, de alguma maneira, estabelecer um certo equilíbrio, né? Então, por exemplo, por mais que a gente saiba que um sintoma que eu digo é aquilo que na nossa vida se repete, a gente sabe que sabe por aqui, né? Pelo racional, que é uma merda, sabe que a gente fica repetindo aquilo indefinidamente e não consegue sair disso. Por exemplo, uma pessoa que tenta fazer dieta, mas não consegue porque é louca por doce. É um exemplo. Por exemplo. Ela sabe que, de certo modo, aquilo faz mal para ela se ela comer demais, só que ela não consegue sair daquilo dali, né? Isso. Tem isso, tem aquelas pessoas assim, não é possível, eu tenho o dedo podre. Todas as pessoas que eu escolho para me relacionar amorosamente, acaba a pessoa me traindo, a pessoa não sei o quê, não leva a sério, eu sou abandonado, não sei o quê. Ou seja, eu acho que uma das coisas que leva uma pessoa a procurar análise é exatamente isso, é quando ela percebe que as personagens mudam, o cenário muda, mas é como se ela tivesse sempre no mesmo roteiro. Né? É como se ela tivesse sempre... tem um filme chamado... É um filme que fala sobre um cara que fica preso no mesmo dia. É o clássico. Eu sou apaixonado por esse filme. É o primeiro do gênero, que é o Feitiço do Tempo, com Bill Murray. Exatamente. É fantástico. Exatamente. Eu adoro esse filme. Aí depois saíram vários desse tipo, mas esse Feitiço do Tempo, que é bem antigo, vale muito a pena assistir. Isso, e eu acho que ele mostra exatamente isso, né? O cara fica preso num tempo. É um camarada um tanto arrogante, é um repórter que ele vai fazer uma reportagem numa cidade pequena, né? O tal Dia da Marmota, né? Ele tá pé da vida por estar cobrindo o Dia da Marmota, enfim. E aí ele acorda e sempre é no mesmo dia. Ou seja, ele encontra sempre as mesmas pessoas, está sempre na mesma situação. Eu vou dar spoiler do filme, enfim. Não, mas pode falar que é bem antigo, é bem antigo. E aí, o que ele começa a perceber? Que nesse mesmo... ele poderia experimentar coisas diferentes. Ele poderia finalizar aquele mesmo de maneiras diferentes. Até que ele acaba se encontrando com uma mulher, se apaixona por ela, e através do amor, esse feitiço se rompe, porque é como se o amor o lançasse a uma nova dimensão, aquela dimensão dele, que era tão ensimesmada, tão egocêntrica, tão arrogante, né, em relação à vida. O amor abriu uma possibilidade dele olhar o outro, dele olhar um outro, inclusive nele mesmo. Não só um outro no outro, mas um outro nele mesmo. Está voltando, né, à sua pergunta, quando a gente constitui esse sintoma, é para, de alguma maneira, a gente se proteger, se defender de alguma coisa que a gente acredita que nos ameaça. Né? De alguma... Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí do doce. Né? O que será que isso que eu repito, sei que faz mal, né? Sei que faz eu escapar daquilo que eu quero, que é eu comer o doce, né? Por que será que eu insisto, mesmo sabendo que isso vai me fazer mal? Tá no inconsciente isso ou não? Sim, sim. Inclusive, assim, a resposta disso ela tem que ficar escondida, porque se eu acesso essa resposta, eu me livro desse sintoma. Só que esse sintoma, ele entra ali para produzir uma certa homeostase do teu psiquismo. É alguma coisa que eu deposito ali para eu não me haver com alguma coisa que eu acho que é muito pior, muito mais ameaçadora a mim. Eu costumo dar um exemplo. É como se fosse uma autossabotagem, Sérgio, isso? Mas é inconsciente, assim. Por exemplo, isso, eu uso muito essa imagem do
tem vários filmes ou desenhos animados que tem a seguinte cena. Uma pessoa quer entrar ou sair de um lugar. E nesse lugar tem um vigilante. O que ela faz? Ela pega uma pedrinha e taca longe. O que esse vigilante faz? Sai dali e a pessoa entra ou sai do lugar conforme ela quer. O psiquismo faz a mesma coisa. Ele cria ele joga uma pedrinha longe para você ficar ocupado daquilo e não conseguir olhar aquilo que você teria que olhar. Por exemplo, nesse caso que eu falei da pessoa que tem o dedo podre, né? Eu conheço algumas assim. Pois é. Tem uma lista grande, né? Uma lista grande. Por exemplo, vou criar uma situação, mas aqui aparece muito na clínica. De repente, tem alguma coisa ali que diz, por exemplo, da relação entre você e seus pais, por exemplo. Né? Alguma coisa que diga que você reproduz, né? Seus pais viviam brigando, as traições apareciam, e você ali como criança à mercê daquilo, né? Se afetando com aquilo sem ter nenhum poder de interferir naquilo porque você é uma criança, né? Talvez você reproduza aquilo que você não conseguia resolver justamente porque você era uma criança, né? E também você não é aquele casal, né? Você não pertence àquele casal. Você cria você reproduz aquilo na tentativa de tentar, depois, na vida adulta, resolver de alguma forma. Só que aí você projeta esse pai e essa mãe nas relações que você começa a desenvolver vida fora. Entende? Então, assim, em vez de você entrar em contato com aquilo que você sentia, porque talvez você tenha odiado seu pai, né? Talvez você tenha odiado sua mãe fazer aquilo, talvez tenham sentimentos de abandono super profundos, né? Então, assim, às vezes a dificuldade de você procurar ajuda é como se você intuísse que, de alguma maneira, você vai ter que tocar nisso, né? É uma proteção para não resgatar aquela memória ruim. É como se fosse uma proteção. Isso. Falando, cara, eu não quero viver isso de novo. Isso. Por isso que é muito engraçado, porque eu já presenciei assisti algumas consultas assim e tudo mais, com um psiquiatra, psicólogo, aquela coisa acompanhando uma pessoa e tudo mais. E aí é engraçado, a pessoa começa a falar em 2 segundos, assim, sobre o... Mas ela já começa a desabar, chorar. E é muito rápido, né? Sim, é muito rápido. E eu fico pensando assim, cara, deve ser o teu dia todo isso, né? Mas isso aparece de qualquer maneira, o sujeito querendo ou não, tomando consciência disso ou não, né? Enfim. De repente não no choro, mas aparece nas ações, assim. Nas ações, nas situações, nisso que eu tô falando, né? Do feitiço do tempo, né? De você ficar preso àquilo, né? Eu mesmo, assim, quando procurei a análise, né? Não vou entrar nem quantas décadas isso existe. Vamos passar por isso? Direto? Não precisa ficar ficar falando essas coisas. Era exatamente isso. Eu via que não importava as pessoas que eu encontrava, os cenários, né, os lugares, os fins eram praticamente os mesmos, né? Era uma repetição. E aí eu falei, bom, eu tenho que me haver com isso de alguma maneira, né? Causa muita angústia, né? Por causa disso, você vai ter que tocar em coisas que o nosso psiquismo se defende e não quer ver. Mas é um preço, né, que se paga, né? E para mim, valeu. Eu não posso dizer para o outro que vale, né? Isso depende das escolhas que o sujeito faz. E qual a diferença, assim, de uma sessão com um psicanalista para um psicólogo, assim?
Eu tô falando como super legão, tá, Sérgio? Sim. E como a galera que vai assistir também... A gente tá no mesmo nível, assim, é um super legão sobre o assunto, né? Não, E acho uma boa pergunta. acho legal esclarecer, porque eu não faço ideia. Sim. São pensamentos que eu tenho e falei, cara, qual será a diferença, né? Porque eu acho que chega no mesmo lugar, né? E aí parece que tem uma rixa, aí tem um psicólogo com um psicanalista, e aí, enfim, eu queria que você esclarecesse a diferença das correntes. Eu não vou muito pela rixa, porque eu acho que são diferenças. Então, o que é diferente necessariamente não é nem bom nem mal, é diferente. É só diferente, sim, exato. Eu entendo dessa forma. Sim. E quando a pessoa fala pra mim, eu falei, cara, nada a ver. Eu falo. Né? Eu falo, são visões diferentes só, sim. Pô. Eu, por exemplo, eu tenho eu chamo de analisante, né? A pessoa que procura análise. Uma analisante que, há um tempo atrás, ela disse, olha, eu já estava há anos em análise, e ela resolveu procurar uma linha da psicologia que é a terapia cognitivo comportamental, né? Eu quero experimentar isso. Eu falei, vá, né? Vá. Mas, assim, é diferente. Existem várias diferenças, desde uma perspectiva histórica, né? Como é que a psicologia se constituiu, né? A psicologia ela tem um aspecto muito ligado à própria questão social, né? Por exemplo, um dado momento se inventou uma coisa chamada escola. Como é que lida com essas pessoas né, com essas crianças, esses adolescentes passam aqui? Aí se constituiu uma psicologia escolar, né? Em um dado momento se criou a fábrica, né? Como é que vou lidar? São pessoas, né? Como é que a gente... Então se constituiu uma psicologia organizacional, enfim. No ponto de vista clínico, né? No ponto de vista também. Muitas elas entraram, elas se constituíram por um certo contraponto à própria psicanálise, né? A psicanálise ela não... Mas meio que vem da psicanálise, né? Porque não tem o Freud. Pois é. Porque, meio doido isso? Porque assim, você seguindo a psicanálise ou se estabelecendo uma crítica em relação a ela e criando uma outra coisa, de qualquer maneira tem uma matriz ali que é a psicanálise, né? Mas outras linhas, por exemplo, se constituíram a partir de outras vertentes, né? Uma psicologia experimental, enfim. O que eu acho que define um dos elementos que marcam bem essa diferença tem vários, mas um deles é justamente a gente que trabalha com a psicanálise apostar e pautar pela ideia do inconsciente, né? Então, assim, como é que como é que a gente pode se remeter a mais ou menos estabelecer uma certa ideia sobre o que é essa história do inconsciente? Por exemplo, essa pulseira aqui. O que você vê aqui? Eu vejo uma pulseira entrelaçada de couro marrom. É isso. Nessa forma, isso te remete a alguma coisa? De uma maneira, isso pode ser uma palavra, essa forma, essa cor, esse entrelaçamento, isso que você falou, te remete a alguma ideia? Parece uma tatuagem tribal, assim, aquelas tatuagens tribais, assim. Isso. Agora aqui, o que você vê? É uma outra forma que parece um robozinho. Só que você está falando do mesmo objeto. A tua perspectiva, ela fala do mesmo objeto, mas ao mesmo tempo muda esse objeto. Agora, pensa, você vai falar de você, né? Porque aqui você tem um sujeito que fala e você tem um objeto sobre o qual você fala. Agora, se você fala de você, você é o sujeito que fala e, ao mesmo tempo, esse objeto pelo qual ao qual você se refere. Para a psicanálise, isso vai falar de uma divisão. Porque esse objeto que é você
não é o mesmo que esse sujeito que fala de você. Né? Há uma divisão que ela é constitutiva do sujeito. Há um outro você que é você, mas é outro. Então, por exemplo, você está lá com a sua mulher. Você ama a sua mulher, tem uma história super bonita, vocês estão super bem. Num dado momento, você se refere a ela e fala o nome da sua ex. Isso dá um BO, né, cara? Né? É pior que a guerra da Ucrânia, né? Pois é. Eu nunca cometi essa gafe. Pois é. Até porque eu nem lembro o nome das vezes. Tá tão lá atrás que eu já... Ótimo. Pra sua saúde, né? Essa é a vantagem de nunca ter tido filho, entendeu? Porque aí tu não fica ali, esquece, já foi, enterrou. Dá pra despassar. Isso. Então, ao você falar o nome da sua ex, um enigma aparece para o outro e para você. Por que eu falei essa parada? Exatamente. Ou seja, o que compareceu aí? Um outro. Que é você, mas é outro. É ao mesmo tempo estrangeiro e familiar. Outro exemplo que eu dou para a gente poder pensar o que é esse inconsciente é o intestino. Intestino mesmo, né? O órgão intestino. Sim. Isso. Se você visse o teu intestino numa imagem tridimensional, você se reconheceria? Não, você não. Não, você não gente, consegue olha ver. lá o meu intestino. Nossa. É o meu intestino, Não. Né? Você vai ver um intestino. Fotogênico esse intestino. Como é que você percebe o teu intestino? Você sente o teu intestino ou você sente os efeitos que ele produz? Você sente os efeitos. Porque o teu intestino, você não percebe, você não sabe dele. Você sabe dele como? Pelos efeitos que ele produz. Indesejados, inclusive, né? Indesejados. A fome, a sede, a dor de barriga, enfim, gases, né? O inconsciente é esse aspecto do psiquismo que ele é constitutivo, ele é aquilo que você tem de mais íntimo e, ao mesmo tempo, aquilo que é de mais estrangeiro. E você só se dá conta dele a partir dos efeitos que ele produz, que são os sonhos, os atos falhos, os sintomas, essas mensagens enigmáticas que aparecem na vida, né? Na sua vida, nas escolhas que você faz, né? Quantas escolhas você fez na vida que você não sabia por que você estava escolhendo aquilo, mas era premente você escolher, né? Alguma coisa levava você a escolher isso, né? A essa direção, e as pessoas falando, cara, você está maluco? Que isso? Né? Porque isso aí ninguém faz, isso aí ninguém... Né? E, de repente, depois você olha para trás e fala, gente, isso tinha todo sentido. Isso tem a ver com uma memória que eu tive, uma imagem que eu tenho da infância. Isso tem a ver com um desejo que eu nem sabia que existia. Né? Quando Freud ele cria a psicanálise, o marco do início da construção da psicanálise é um livro que ele publicou em 1900 chamado A Interpretação dos Sonhos. Já ouvi falar nesse livro. Já ouvi falar. Ele vai falar dos sonhos a partir de uma outra perspectiva, não no aspecto místico, né? Ou pelo aspecto que a ciência se debruçava sobre isso, como apenas efeitos neurológicos, né? Ele vai dizer que o sonho ele é uma janela para o inconsciente, aonde aparece uma mensagem desse outro, né? Que é você, para você mesmo. Só que é uma mensagem cifrada, aonde por isso que o sonho você decifra, né? É aquilo que está lá no inconsciente que você que te constituiu, que vai aparecendo ali
nessa janela e vai dizendo de você. Os sonhos são importantíssimos numa análise. Isso eu não sabia, Sérgio. Isso é novo. Isso é novo pra mim. Eu não sabia que tinha também com... Porque eu não lembro de sonho. Isso é engraçado. Eu devo sonhar, mas eu não lembro nunca. Assim, quase nunca. Porque que, na verdade, a gente volta para essa coisa da defesa. Existem mecanismos que agem, inclusive, no sonho. Que eles borram a imagem, por isso que o sonho aparece cifrado. Isso que tenta evitar de entrar em contato com aquilo que seria ameaçador e que aparece no sonho, essa censura, esse super-eu, esse eu, ele vai borrando aquela imagem, né? Ele vai tornando essa imagem confusa, né? Eu vou dar o exemplo de um sonho de um analisante, para ficar mais claro. Isso. Eu tenho pavor daqueles sonhos que você acorda, parece que está caindo. Eu tenho, às vezes acontece. Né? Eu não lembro do sonho, mas quando eu acordo, caraca, tô caindo do prédio, assim. Não, tem vários, né? Aquele que você corre e não está saindo do lugar. Sei lá, tem umas coisas assim, né? Um analisante meu, ele tinha terminado um noivado de muitos anos, um relacionamento de muitos anos, não sei o quê. Mas ele achava que em algum momento ele poderia voltar com ela. Só que quando ele tentou voltar, ela já estava noutra. Já estava... já estava noutra, não sei o quê. Aí, assim, ele viu que tinha se ferrado, né? Assim, e padeceu um tempo com esse término. Mas ele havia, de vez em quando, não sei quem encontrava com ela, né? Ele frequentava a mesma igreja, não sei o quê. Aí, um dia, ele chega assim e fala: olha, Sérgio, eu acho que eu consegui superar essa história com ela, eu acho que eu já fiz o luto, eu acho que está tudo bem. Inclusive, que eu encontrei com ela na porta da igreja, a gente bateu papo, como se fôssemos amigos, não sei o quê. Aí eu falei: você superou então, né? Interessante isso aqui. Aí ele chega assim: mas eu tive um sonho muito escroto. Eu falei assim: então diga desse sonho escroto que você teve. Eu sonhei que eu estava no meu trabalho e o chefe reuniu todos numa reunião. E aí ele se vira para mim, para essas pessoas, e diz: sigam o exemplo de fulano. Olha como ele se veste bem. Opa! Caiu aqui. Foi. Olha como ele se veste bem. Olha como ele é apresentável, né? A única coisa que não tá legal é essa barba que ele tem. Só que ele não usava barba. Aí ele vai, no sonho, ele vai correndo pro banheiro e olha para o espelho e ele está com aquela barba assim de profeta, né? E aí o sonho acaba e vira para mim e fala: pois não entendi o que esse sonho quer dizer, que sonho escroto. Aí eu falei assim: pois talvez ele esteja querendo dizer que as coisas que mais a gente tem dificuldade de ver são as que estão na cara. Porque é isso. Você não vê a sua cara. Apesar de sua cara ser algo que você tem de mais íntimo e aquilo que mais te identifica. Você só vê a sua cara a partir de um espelho. Seja esse espelho o espelho mesmo, seja um feedback que as pessoas vão dando. São espelhos virtuais, assim. Virtuais, tortos, né? Que deformam, porque cada um vê uma coisa, né? A cara por exemplo, um exemplo do inconsciente. Então, aí quando eu pontuei isso, ele falou assim: eu acho que, na verdade, eu não superei, não. Tinha alguma coisa que estava difícil de ver. O sonho, o que fez? Mandou na lata, mandou na cara, né? O analista, ele vai escutar isso, né? Para a gente, a consciência é enganosa. A consciência, ela vai tentar, às vezes, buscar o caminho mais fácil, né? Vai dizer assim:
Na verdade, eu sou uma pessoa muito legal, e você pode até ser, né? E as coisas que estão acontecendo comigo é por causa dos outros. É o meu patrão, é o governo desse país, é a inflação, sei lá, Eu sou azarado. Deus é contra mim, sei lá, né? Mas nunca é culpa da pessoa, né? Nunca, né? Mas por que a gente tem essa dificuldade de assumir essa autorresponsabilidade, Sérgio? Tem uma explicação também isso? Porque tem a ver com isso, né? Você perceber, porque a gente não é o centro do mundo, não é o centro da vida, né? Mas a gente é o centro da nossa vida. Isso não tem como escapar, né? É claro que, por exemplo, se você é sequestrado, tem alguma coisa ali que agiu e que né, se interpôs. E às vezes não tem escolha. Mas assim, para grande parte da vida, as coisas que vão acontecendo, mesmo aquelas onde você não tem controle, você pode fazer coisas diferentes daquilo que você não escolheu. Tem pessoas que passam por coisas extremamente traumáticas, né? Extremamente marcantes, coisas dificílimas. E você não sabe o que a pessoa a priori vai fazer com aquilo, né? Aquilo pode ser o pior para esse sujeito, né? Pode levá-lo, inclusive, à ruína, mas aquilo pode também levá-lo a perceber uma força que talvez ele não soubesse que existia, né? Tem um outro filme, assim, eu gosto muito de trazer eu gosto de filme pra caramba. Eu sou aficionado em cinema, assim. Tem um filme chamado A Vida é Bela. A Vida é Bela é um clássico, pô. Isso é Pois clássico máximo. É uma situação onde tem um pai e um filho que são presos num campo de concentração nazista, né? Ou seja, eles não estavam ali porque queriam, né? Havia toda uma força física, simbólica, política, que os obrigava a estar ali. O que esse homem faz? Ele começa a convocar esse infantil, esse lúdico, né? Na relação dele com o filho, como se aquilo, e transformar aquilo numa grande fantasia, numa grande brincadeira. Uma maneira daquele menino poder atravessar toda aquela desgraça, todas aquelas agruras, né? A fome, como se fosse um jogo, né? Tem um outro filme também chamado Bent, né? Que fala de dois homossexuais que também estão presos num campo de concentração. E aí um dos suplícios que os nazistas o impingiam a esse... É baseado numa peça da Broadway, né? Mas tem um filme também. Um dos suplícios que eles nazistas impunham a esses dois era uma coluna de pedras aqui, outra coluna de pedras aqui. E eles tinham que levar as pedras de uma pilha para outra, esse em direção aqui, o outro em direção assim. E durante, sei lá, 2 horas, e tinham 5 minutos para descansar. Ou seja, era um trabalho de Sísifo, né? De empurrar a pedra até o topo da montanha e a pedra rolar. E você empurrava assim, né? O descanso era um ficar de costas para o outro, né? Sem se tocarem. E os nazistas com holofotes, assim, e aí eles eram amantes, né? Quando estavam livres, e um começa a falar com o outro se referindo à sexualidade deles, falando do tesão deles, e mesmo com toda a vigilância, sem eles se tocarem, eles conseguem chegar a um orgasmo. É uma cena belíssima, assim. Ou seja, a gente volta a essa ideia de que a nossa fragilidade, que é constitutiva, ela também, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ela é a mãe das invenções, né? A gente inventa... Aquela música do
do Cazuza, né? O nosso amor a gente inventa, né? A gente inventa nosso amor, a gente inventa nossas relações, a gente inventa isso aqui. Inventa um podcast. Ou inventa um podcast, tu tá maluco? Vai inventar um podcast, você já é nutricionista. Talvez você tenha escutado algumas coisas assim, né? Sempre. Aham. Né, e eu tenho aquela história assim, cara, será que um dia eu vou ser chamado para um podcast? Eu falei, cara, acho que não. Quer saber? Eu vou ser um podcast. Perfeito. Vou inventar um. E eu já fui convidado por um monte. Sim. E eu acho que é isso, assim, talvez uma das coisas que a gente possa transmitir aqui é exatamente isso, sabe? Como a gente pode... Porque fragilidade não é a mesma coisa que fraqueza. São duas coisas radicalmente distintas. Entende? Assim como fortaleza não é a mesma coisa que potência. Você pode se mostrar extremamente forte e, na verdade, você está cagado. Você está assim, né? Eu uma vez escutei um cara numa palestra que ele falava assim, uma pessoa que leva susto. E aí ela faz assim. Aí ele começou a repetir, leva outro susto. Aí ele fala, e quem é esse aqui? Né? Não parece um general? Né? Eu estudei em colégio militar, né? 7 anos. E eu sou filho de uma família de militares. Nossa, né? tem a história, né? Porque Pois é. Mas vamos trocar. A gente tá aqui sábado aqui, cara. A gente não tem horário. Vamos trocando ideia que tem história. Eu quero perguntar um monte de coisa ainda. E às vezes... Porque é muita experiência de vida. E para lembrar também pra galera que a gente tá falando de psicanálise pra caramba aqui, mas o Sérgio também, ele inicialmente é formado em psicologia, né? Formado em psicologia. Mas tem mais, você tem... Qual outra formação que tem? Tem mais alguma ou não? Eu fui bailarino, né? Dancei muitos anos, tive minha companhia de dança. Aí, assim, fiz a psicologia... Era o dia inteiro, a faculdade era o dia inteiro, aí tive que trabalhar como garçom, porque era pública, mas, enfim, você tem que comer, você tem que, né? Trabalhei em feira hippie. Enfim, tem história. E essas coisas, elas vão moldando o que a gente é hoje, né? Sim. O que a gente chegou, enfim. Com eu certeza. já fiz tanta coisa. Vamos falar também, eu já fiz um monte de... Até banda de rock eu já tive. Caraca! Não, teve uma época que eu até demorei a entrar na faculdade. Eu já entrei na faculdade bem mais velho, né, Sérgio? Eu entrei com, sei lá, 23 para 24 anos, assim. E já me formei com 27 anos em Educação Física, a primeira faculdade, né? Ah, é? Eu sou formado em Educação Física também. Ah, olha. Mas antes por conta da banda de rock, que eu tinha lá uma carreira como guitarrista. Ah, que legal, que legal. Mas aí, enfim, fui personal trainer muitos anos, aí engrenei na nutrição aí. Foi uma paixão, assim, louca, avassaladora. Pois é, os caminhos são muito misteriosos, né? Olha aí o inconsciente operando, né? Aposto que quando você estava na banda de rock, você não ia imaginar que ia estar sentado hoje aqui. Nossa, né? nunca. Nem tinha essa coisa de... Nem existia, né? Sim, claro. Mas assim, essa bagagem, assim... A Jéssica ontem mesmo, que trabalha comigo, falou assim... A gente tava falando de ajuste, a gente tava falando algumas coisas assim, né? De mesa. Repete, sabe, porra, a bagagem que você tem lá da época da música lá, né? Eu falei, porra, Sim. Cara, isso ajuda muito. Então, essa coisa de regular o som, da imagem, de ter essa sacação, isso vem de experiências anteriores, né? Vem da coisa da banda lá de trás, cara. Sim, se você pensar, por exemplo, música é escuta, né? Música é escuta. É ouvido, totalmente. Você trabalha com escuta. Né? Você precisa escutar o seu paciente, né? De alguma maneira, como você é o centro da sua vida, tudo que você vai fazendo vai te constituindo, né? E aí, com certeza, tem o professor de educação física aqui sentado, tem um comunicador, alguém que quer... Se você estava banda de rock, você quer estar em cena também, né? Você tá ali num palco, né? Você pode escolher os seus palcos, né? A internet proporcionou essa ferramenta fantástica, claro, né? É muito claro. Porque hoje, por exemplo, a gente é uma... Cada pessoa pode ser uma emissora de televisão, passando um conteúdo. Sim. Aqui é uma micro
sei lá, micro, nano emissora de televisão. Sim. Não deixa de ser. Que a gente escolhe o conteúdo que a gente quer passar aqui, né? Enfim, aqui vem muitos profissionais aqui da educação física, da área da nutrição, do treinamento, vem fisiculturistas e tal. Tem gente que acha que aqui é um podcast maromba, na verdade é um podcast voltado para profissionais da saúde, né? Mas aqui, de vez em quando, eu trago atletas, trago outras personalidades, né? Enfim, não trato só não é só coisa da maromba, né? Sim. Mas os vídeos que mais dão hype são os vídeos da maromba, né? Acho que por causa do tema. Mas, cara, eu gosto de trocar essa ideia com diversos profissionais, tanto que acho que esse mês aqui vai ser o mês da psique, né? Então, começando aqui o trabalho com você, né? Na outra semana vem uma outra psicanalista, mas que trabalha com distúrbio de imagem, trabalha na parte mental do emagrecimento, e no final ainda vem um psiquiatra. Legal. Mas foi coincidência, não foi nada montado, né? Enfim, foi nada montado. Tem uma dúvida que eu tenho, assim, Sérgio, é o seguinte... É que eu sou meio contra essas coisas clichês que as pessoas gostam de repetir em podcast, inclusive. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que eu já vi várias pessoas repetindo de uma forma bem simplória o que é a ansiedade, o que é a depressão, sabe? E eu já vi muita gente falando que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Essa parada é real ou é puro clichê para podcast? Ou o negócio é muito mais embaixo, né? Me preocupa, porque é uma coisa assim tão profunda, são duas coisas tão profundas e reduzir isso eu fico um pouco pé atrás. Sim. A gente, na psicanálise, a gente tenta pensar que todos os sintomas, eles são como se fosse a ponta de um iceberg, né? O sintoma é aquilo que aparece. Só que a gente não pode esquecer a grande massa de gelo, ela está submersa. A gente volta a essa ideia do inconsciente. A ansiedade, ela é uma resposta, assim... por exemplo, você está na rua, aí soube que um leão fugiu do zoológico, né? Aí na esquina você dá de cara com ele. Então você vai ter uma série de respostas fisiológicas, né? Sua pupila vai dilatar, o sangue vai começar, a adrenalina vai, né? Para você ter uma resposta de fuga e reagir àquela ameaça. Mas se a ameaça estiver aqui, como é que você vai fugir? Fugir de você mesmo é complicado, né? Porque na primeira esquina você vai encontrar você de novo. O Freud tem uma frase que diz assim, ele está analisando uma obra literária qual é o nome, meu Deus? Gradiva, O Sonho de Gradiva. E aí o personagem, ele está fugindo de um amor, ele está fugindo de se envolver amorosamente, e aí ele comentando esse trecho, ele fala assim, nada mais que te aproxime daquilo que você está fugindo do que fugir do que você está fugindo. Faz sentido. Faz sentido. Quanto mais você foge, mais perto você está do problema. Mais ou menos isso. É como se tivesse uma latinha amarrada no teu pé. Aí você corre, você está olhando para trás e a latinha está sempre ali, né? Porque o problema não está na latinha, está na corda, né? O que faz você atar aquilo a você? Claro que a depressão, principalmente quando ela for grave, ou a ansiedade quando ela for grave, ela tem uma série de recursos para a gente poder lidar com esses sintomas para o sujeito, porque assim, o sujeito acometido de uma dor muito profunda, é como se fosse uma coisa no corpo mesmo, né? Você precisa de um anestésico, você precisa de alguma coisa para você poder investigar, desde que você investigue a causa dessa dor, né? Por isso que, às vezes, é importante intervenções medicamentosas, enfim, né? Mas a gente aposta que
seja a ansiedade, seja a depressão, ela tem raízes nesses aspectos, tanto na expectativa, porque assim, você pode ter a depressão, e a depressão está relacionada a um ideal que você constituiu tão impossível, tão inatingível, que que isso te deprime. Então, tem um olho no futuro. Ou seja, faz sentido. Exato. Né? Não é só excesso de passado. Não, exato. Né? Ao mesmo tempo, isso também tem raízes, talvez, nisso que a gente está falando, nesse infantil, né? Nessas marcas que ficaram. Né? A ansiedade também. Né? Então, eu acho que é sempre importante apostar nessa escuta do sujeito, sabe? Nenhum sofrimento é igual ao outro. Né? Ele é radicalmente singular, sempre. Mas eu acho meio clichê quando falam isso, porque do ponto de vista da neurociência, tem uma ordem, tem um fundo orgânico também. Então, assim, se você dorme mal pra cacete, que já é um sintoma de alguma outra coisa que está acontecendo, a chance de você começar a atrapalhar lá o trabalho dos neurotransmissores é muito grande. Então, outra coisa, se o teu intestino está desregulado, você começa a não produzir uma série de hormônios que eram para ser produzidos lá porque o intestino está bagunçado. Também vai dar problema. É uma coisa orgânica. Então, a gente não pode falar que... eu acho que a gente não pode simplificar demais, né? Não. Por exemplo, se você tem uma alimentação paupérrima em frutas, legumes e vegetais, cara, chega alguma hora que vai causar uma neuroinflamação. Isso aí, o corpo vai começar a ficar todo inflamado por falta desses antioxidantes e fitoquímicos. E você vai começar a ter uma piora desse trabalho desses neurotransmissores. Então, assim, tem uma coisa orgânica também, não é só psique, né? Não, claro. Mas é aquilo, por exemplo, eu achei legal você falar assim, tem o assunto que prepondera aqui é sobre maromba, né? Mas o marombeiro, ele é um sujeito, né? Ele teve uma família, ele tem uma história, né? Aquilo que você come, o quanto tem de hábitos alimentares que tem a ver com memórias, tem a ver com uma memória emotiva, tem a ver com uma série de outras coisas e elementos, né? Que levam você a comer. A comida não se atira na sua boca. Você que escolhe. Sim. Por exemplo, eu tenho uma cultura que a minha mãe todo mundo os coroas, né? São todos mineiros. Minha mãe é mineira também. Então, é mineira também? Então, eles têm uma cozinha, assim, eles cozinham, minha mãe, minha avó cozinhava, era um negócio assim, minhas tias cozinham muito, todas elas. E é uma cozinha sempre muito rica em legumes, em vegetais. Então, sempre teve presente na casa. Então, assim, apesar de eu não gostar, eu falo assim, nossa, eu adoro brócolis. Cara, eu não gosto, mas eu como todo dia, porque... Sim. Já tá na cultura da família, sabe? Comer uma variedade boa de legumes, né? Sim. E quando eu falo isso, né, da gente poder... não é desconsiderando esse organismo, né? Por exemplo, teve um caso, por exemplo, com um amigo meu que é enfermeiro, de enfermagem psiquiátrica. Ele estava escutando uma paciente que estava internada... Não é o Roger, não, né? Roger. Roger é o máximo, cara. Eu quero trazer o Roger para... Não, arrasta ele pra cá. Vamos marcar, mas tu consegue... Porque eu chamei ele correu. Mas... A gente faz uma armadilha, assim, né? Chama para tomar um chopp, aí de repente ele entra aqui. Não, que seria legal fazer um... Sim. Ele é uma figura máxima, muito, assim, eu adoro ele, cara, é fantástico. Então ele estava atendendo uma paciente que era uma paciente psicótica, né? Enfim, delirava, não sei o quê. E aí ela virou para ele e falou assim, doutor Roger, né? Porque eles são todo mundo de doutor, né? Doutor Roger, eu tô vendo um túnel, eu tô entrando nesse túnel, esse túnel tá o tempo todo. Aí as pessoas falam assim, tá delirando, não sei o quê. Mas aí bateu uma coisa nele, ele foi fazer exame de glicose. Quando ele viu o resultado, ele pegou, saiu arrastando ela. Em frente ao pneu tem aquele Rocha Maia, né? Ele adentrou. E aí o médico viu lá a insulina. Mais um pouco, ela poderia estar morta.
Ou seja, ela estava com uma hiperglicemia, a glicose dela completamente, porque dá delírio, né? Sim, só que ela estava dando ela estava dando digamos assim, uma abordagem psicótica, uma fala psicótica em cima de um fenômeno orgânico. Cada um explica do seu jeito, né? Uns vão dizer, se é mineiro, né? Falar, tô sentindo um trem aqui, né? Cada um vai significar aquilo de uma maneira, mas tem um corpo ali, né? Então, assim, a gente tem que considerar esse orgânico, sim, mas o orgânico, ele é habitado, né? Ele tem... E isso é a escuta. Ó, temos uma pergunta aqui, ó, de um amigo. Tá aqui, ó, José David. Tá aqui, ó. Fazendo uma pergunta para você aqui, Sérgio. Ó. Homem pode ter complexo de Édipo pelo pai enquanto nega a figura materna? Aí repete, como é que é? Ó, ele perguntou aqui, ó, José David. Homem pode ter complexo de Édipo pelo pai enquanto nega a figura materna? Bem profundo essa pergunta. Eu não sei bem o que ele quis dizer com complexo de Édipo. O complexo de Édipo, né, o que a gente chama, é uma maneira da gente poder, que o Freud se utilizou, para poder falar de que a gente não nasce humano, a gente se constitui humano. E a gente se constitui humano pelo outro. Você não se pelo deu... outro, quem te criou, né? Exatamente, né? Você não se deu o seu nome, né? Alguém lhe nomeou, alguém desejou você, alguém esperava que você, de repente pode ser jogador de futebol, porque eu não fui jogador de futebol, mas seria tão legal se fosse jogador de futebol. Enfim, você é investido, né, de desejos, de representações, né? Enfim, ânsias, angústias, sintomas dos outros. Tudo isso recai sobre o Lacan, que é um psicanalista depois do Freud, né? O Jacques Lacan, ele dizia assim, a posta de carne pulsante, né? É mais ou menos isso, né? Aquilo que advém ao mundo e que vai se constituir aí nesse mundo, né? Marcado pelo esse outro, pela linguagem, né? Só que a gente não se constitui apenas nesse investimento do outro na gente. A gente precisa se separar desse outro. O Freud ele usa um exemplo do Schopenhauer, que é a metáfora dos porcos espinhos. Um grupo de porcos espinhos queria atravessar o rigor do inverno. Eles começaram a se juntar. Só que um espinho começou a atravessar o outro, enfim... começou a surgir a hostilidade. Eu falei, gente, isso aqui não está dando certo. Vamos nos separar. E eles começaram a morrer por causa do rigor do inverno. O que Freud diz? Nós precisamos irremediavelmente do outro, nos constituirmos no outro, nos alienarmos no outro. Mas a gente precisa, para se constituir humano, se separar, se distinguir desse outro. Isso é um paradoxo. Isso não se resolve, isso a gente lida. O tempo todo a gente está trabalhando nisso. Eu estou aqui, aí quando eu vim para cá, eu falei assim, não, será que eu tô com a roupa tá legal? Será que eu vou falar merda? Será que não sei o quê? Será que vai rolar? Não, mas eu estou aqui porque eu gosto de estar com o outro, eu gosto de transmitir, eu não sei o quê. Ou seja, e eu preciso dizer, isso me dá prazer, isso tem a ver com o meu desejo. Ou seja, isso que é entre aquilo que eu desejo e aquilo que me afasta daquilo que eu desejo é o tempo todo. O que é o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é uma maneira de você inspirar na tragédia grega do Sófocles, né? Onde a personagem principal, que é o Édipo, ele casa com a mãe, mata o pai e casa com a mãe. É uma maneira de dizer que tem alguém que vai cumprir a função materna, né? Não necessariamente não tem a ver com gênero, com sexo biológico, que vai investir nesse sujeito, humanizar esse sujeito, erotizar esse sujeito. E tem que ter alguém que vai ter uma função, tipo, olha, tem um mundo aí, o mundo não é só vocês, mamãe, né? E nessa relação entre aquele que vai nos humanizar
e aquele que vai cortar isso para nos lançar ao mundo é uma relação permeada de amor, ódio, ciúmes, inveja, né? A questão é o que você faz. Você precisa amar e odiar esse outro que lhe investe, né? Que te humaniza, e você precisa amar e odiar esse que se interpõe e que acaba com essa brincadeira, acaba com essa palhaçada, né? Então, assim, José, né? Isso. É possível todas as variáveis nessa relação entre aquele que ocupou essa função materna e aquele ou aquela que ocupou essa função paterna, todas as joga para cima, o que cair está valendo, né? A questão é o que você fez com esse investimento. É possível, por exemplo, a grande referência que você teve, né, inicial foi aquele que foi o teu pai, né? É sempre um jogo de forças. Numa análise, você vai historicizar isso. Você vai tentar pensar qual foi a trama. Vamos para o Game of Thrones, né? Como é que se deu aquela história? Quem desbancou quem? De repente, no meio dessa história, né, nasceu um irmãozinho, né? Aqui, pô, esse filho da puta, antes eu era o rei aqui, né? Todas as atenções eram para mim. Aí veio esse moleque, esse fedelho, me desbancar, né? Tudo isso é inconsciente. Então, assim, é possível, José? Não, ele tava perguntando exatamente isso. Depois ele complementou aqui, porque às vezes o que ele acho que a dúvida dele é que complexo de Édipo é só pela mãe? Não. Exatamente. Foi isso que a gente respondeu aqui, né? Sim. E ele falou que falo da ambivalência, mais ligada à negação da figura materna. Eu falei, porra, exatamente. Exatamente. Né? Então existe, com certeza, né? Isso. Existe essa ambivalência, né? E é o tempo todo. O tempo todo. A questão, mais uma vez, o que a gente conversou aqui antes no off, né? É o que você fez desse amor. Porque, gente, assim, a gente pode deixar isso muito claro aqui. O Lacan, ele cunhou o termo amódio. Nós amamos e odiamos ao mesmo tempo as mesmas figuras. Por mais que você ame uma pessoa, você também a odeia, né? Assim, quantas vezes você pode amar a pessoa, mas ter aquele momento assim, ai, meu Deus do céu. Dá de ganaça. De preferência uma morte lenta. Entendeu? Mas, enfim, a questão é porque essa dimensão do ódio, ela lança essa dimensão muito da separação. Porque amor demais, você pode acabar com uma pessoa com um beijinho e abraço. Você pode chegar para uma pessoa e falar assim, não, eu te amo muito, eu te amo muito. Nossa, eu te amo muito, fica aqui, eu te amo. Sabe? Igual a Felícia, né? Que pegava o bichinho assim, não tinha esse personagem. Você não sabe se estava enganando ou se estava amando, né? Enquanto que o ódio pode dizer, olha, eu gosto de você, eu te amo, mas tem o seu espaço, tem o meu. Tem o ódio, você não faz isso. É difícil você estabelecer limites só amando. Você precisa do ódio para estabelecer uma distinção. Porque quando a gente fala do ódio, eu acho, Sérgio, é que as pessoas levam muito no preto e no branco. Uhum. Elas não conseguem entender essa linha cinzenta. Eu acho que as pessoas não conseguem visualizar essa linha cinzenta entre o amor e o ódio e achar, às vezes, como se fosse o ódio do bem. Sim, tem. Ou então a inveja do bem, que o pessoal fala. Sim. Eu te falei, a gente estava trocando a ideia antes aqui, eu fiz um curso, né? Que é um curso eu estava falando que ele pegou componentes, pegou do Lacan, pegou do Freud, ele pegou vários pensadores e criou como se fosse uma estrutura de marketing, né? Uma ideia, criou um Canva das sensações humanas, e é um troço que é bizarro porque funciona muito bem. E aí quando você ativa essas sensações, né? Tipo a inveja, a luxúria, cara, parece que você desarma o lado racional da pessoa e aquilo gera uma eletrificação na mente da pessoa ali. Sim. Quer ver um exemplo de uma coisa que viralizou essa semana a partir do ódio, a partir da ira, né?
que eu achei genial a estratégia do cara. Infelizmente, eu achei genial. Infelizmente, né? Que foi o tal do... tanto que a gente tá falando aqui, eu vou falar aqui agora, né? Vou fazer propaganda de graça. Que foi o tal do vape com vitaminas. Tu viu essa parada? Eu acho que alguém estava comentando. Alguém falou isso sobre vape. Aquilo, porque assim, a veiculação, é proibida a venda de vape. Fazer propaganda de vape é proibido. E o cara sabia que era proibida. Né? E aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou uma mulher toda sarada, não sei o quê, e falando que, esse vape aqui, esse é o vape saudável. Ele tem vitaminas e não tem nicotina. Não sei o quê. Aí o que acontece? Aquilo criou ódio. Aquilo criou raiva, principalmente nos profissionais da saúde. E aí os profissionais da saúde, o que fizeram? Fizeram uma porrada de vídeo. Uma porrada. Aí o que aconteceu? Alavancou o troço criou uma viralização, assim, e todo mundo comentando. E aí o cara foi lá, derrubou o Instagram, saiu do Instagram, mas agora todo mundo conhece o vape do cara. Então quando estiver passando... Se você estiver lá no barzinho e estiver passando o vape do cara, o cara que gosta de usar essa porcaria vai querer comprar esse, sacou? Sim. Mas assim, falando como, de repente, a ira, ou a própria inveja, né? Sim. Quer ver uma coisa? Rede social. As redes sociais em si, elas são a personificação de cada um dessas sensações e desses pecados capitais, assim, né? O Instagram, na verdade, acho que é um dos que compila melhor isso aí, né? Então, assim, inveja, a luxúria, acho que a ira em relação... Quem personifica mais é o Twitter. O Twitter é um negócio assim, é a rede do ódio, né? As coisas que viralizam... Você faz um post todo bonitinho, educativo e tal, lá não acontece nada. Agora você faz um post lá, falando... mal de alguma coisa ali, cara, é aquele troço que começa, e aí começa aquela viralização, enfim. Eu lembrei de uma cena. Quando eu fazia balé, eu estava fazendo uma aula, e aí a professora faltou. Aí na escola que eu fazia aula, eles juntaram 2 turmas. Só que ficou assim, não tinha lugar, parecia que eu estava num BRT lotado, assim. Não tinha como você fazer o movimento, porque era tanta gente, né? E aí... É igual a academia que eu treino. Academia que eu treino assim mesmo, tá? Daqui a pouco você não sabe estar levantando uma pessoa, o peso, né? Porque tá tudo tão tumultuado. E aí eu falei, sabe uma coisa, não dá pra fazer, tá me dando agonia, eu vou desistir. Só que essa turma que entrou era uma turma que tinha um nível técnico mais baixo, né? O meu nível era mais avançado. Aí tá. Aí Aí passou, quando na aula seguinte, essa professora chegou e começou a dar uma aula assim, tipo... Era uma aula até boa que eu até estava achando legal, mas extremamente... puxada, eu senti uma coisa meio raivosa nela. Aí quando ela terminou, ela virou para reunir todo mundo. Eu dei essa aula mais puxada porque eu achei um absurdo algumas pessoas que se retiraram da sala porque não aceitaram fazer aula com pessoas com nível técnico menor, não sei o quê. Ou seja, ela fez uma inferência de alguma coisa. Eu não saí porque era uma coisa... Eu saí porque não dava pra fazer. Tava cheia. Cara, eu fiquei tão puto com aquilo, porque assim, eu fazia aquilo no maior sacrifício. Vida de bailarino, você super duro, cheio de dor, sabe? Eu já adulto, né? Aí eu virei pra ela, olha só, eu não sou moleque. E falei pra ela assim, eu sei. Eu ia pra aula dela tão puto, eu fazia coisas... que eu dava, sei lá, 5 piruetas. Eu fazia, às vezes, 2, 3. Eu fui tudo na força do ódio. Aquilo, assim... Depois eu fui elaborando isso, enfim. Mas é isso, né? É como você se coloca e como é que você vai lidando com esses afetos, né? Tanto que tem uma pergunta aqui que é justamente sobre isso aqui, ó, do Elias Lopes, tá perguntando aqui pra gente aqui. Pra gente não, né? Porque eu tô só aqui como... Não, como host, né? Não é a minha área. Mas ele tá perguntando aqui, ó. Então o ser humano, para alcançar a harmonia, ele teria que aprender a conviver com as dualidades, amor, ódio, felicidade, raiva? É bem isso, né? Só que
falar qual é o nome dele? Elias, né? Elias, olha só. A vida é um caos. Exatamente. Depois dá uma volta no iniciozinho do podcast que eu falo exatamente sobre isso. Exatamente. Por que tem esse nome? Exatamente. Assim, aí eu vou colocar de uma maneira muito particular. Quando a pessoa chega e fala assim, te desejo, né, no Ano Novo, Natal, aniversário, desejo paz. Beleza, pode me desejar. Encontrar, não sei, não quer dizer que eu vou querer guerra, né? O que eu acho é que a vida ela tá lhe convocando ali o tempo inteiro. Eu acho que se você pode usar o termo harmonia, é alguma coisa que seria... Bem mais sofisticado isso, hein? Se deseja harmonia. Tem um nível de sofisticação. Uma vez eu tive uma analisante que ela falou assim, um analisante, na verdade. Ele falou assim, não, eu queria ter paz, eu queria ter uma vida calma, eu queria ter, sei lá, acordar em paz, dormir em paz. Aí eu falei assim, olha, você já viu um monitor cardíaco? Assim, já, pois é. Como é que é aquela linha que o monitor faz? Ele não é... Ti, ti, ti. Quando a linha tá... Ou seja, isso é harmonia. Então, eu não... Cuidado com o que tu pede. Eu acho que era o Oscar Wilde que falava, o escritor, né, falava assim, quando os deuses querem lhe punir, eles atendem seus desejos, né? Então... Mas eu entendo, assim, quando Elias fala, assim, de qualquer maneira, assim, esses opostos é como você vai integrar, né? E, mais uma vez, o que você vai fazer com eles? Eu não diria harmonia, mas eu acho que isso te dá uma... Eu acho que ele te dá um grande instrumental para você viver melhor, eu acho. Né? Se você quer chamar isso de harmonia, tudo bem. Eu tinha um amigo que era, enfim, na época era meu aluno de personal, hoje, enfim, é meu amigo, né? Ele sempre falava assim, né? Pet, quer levar tua vida bem? Entenda o seguinte, a vida é uma merda. Eu falei, cara, faz muito sentido. E aí, sempre quando acontecia alguma coisa ruim, eu falei, é normal, a vida é uma merda. Isso. Ou então, eu meio que dei uma amenizada e falo, não, a vida é um caos. A vida é um caos. E me transforma merda em adubo, né? Sei lá. Eu passei por uma coisa, assim, dentro da família, né? Com meu pai, né? Meu pai teve um câncer de intestino e tudo mais e tal. E aí, a gente fez o exame, quando a gente recebeu aquela notícia ruim, né? E tal, tava todo mundo muito abalado e tudo mais. E aí, meu pai sempre foi, assim, um grande boêmio, assim, né? Sempre bebeu pra caramba, sempre curtiu e sempre, sabe? Dentro das possibilidades dele, né? Sempre levou uma vida extremamente simples, assim. Só que eu acho que eu nunca vi meu pai triste, assim, sabe? Uma parada muito louca, porque, cara, vida extremamente simples e meu pai tá sempre alto astral e é surreal. Legal. E aí foi muito engraçado que eu falei... todo mundo triste, né? Ele olhou pra minha cara assim, pô, filho, fica tranquilo. Porra, vê o lado bom. Foi dar merda só com 80? Eu falei, porra, pai. Eu falei, é isso, cara. É isso. Então tu aproveitou bem. Mas, cara, mas ele passou por tudo lá, tá tudo certinho. E agora ele toma a cervejinha dele lá, mas toma bem menos, né? Toma bem menos. Toma bem menos. Mas ele leva uma vida, cara, num nível assim que é surreal, assim, sabe? Muito extremamente... Não esquenta com porra nenhuma, a verdade é essa. É uma história de vida bem interessante, assim, né? Ele tem lá as particularidades dele e tal, mas assim, é sempre um espelho. Quando eu tô assim, meio assim, cara, eu penso no meu pai, no meu velho lá, que ele leva a vida nesse... essa capacidade de uma certa forma você subverter um pouco, né, as coisas que são, né, como você pode olhar de maneiras diferentes, né? O Elias está falando aqui também, o Sérgio, o seguinte, ó. Concordo plenamente com o caos da vida, mas é um exercício de se manter equilibrado, é uma tarefa árdua. Sou um pouco cético nos momentos difíceis, procuro exercitar a respiração. Ele tá falando cara, porque esses momentos... Sim. Eu não sou cético, não, nesse sentido, o Elias, porque, cara, eu tenho que...
quando a gente entende o game, assim, cara, esses momentos, eles vão acontecer. Sim. Eles vão acontecer. Sim. A gente vai ter esse dia. Se você consegue enxergar a vida só esses dias ruins, aí realmente eu acho que precisa de ajuda para poder entender um outro lado, sabe? Só enxerga só o lado obscuro, só coisa ruim, enfim. Tem as coisas. Eu acho que a nossa vida é o tempo todo assim, cara, tem momentos bons, momentos ruins, momentos bons. E é sempre essa alternância. E o momento, às vezes, vai acontecer um momento muito ruim, a gente tem que. Cara... E o Elias está coberto de razão. Assim, viver é difícil, né? Então, os instrumentais que você puder se utilizar para tornar ela melhor, beleza, é isso aí, né? Meditação, enfim, o que você. A alimentação, a malhação, sei lá, a música, as artes, né? O fato de repente, a vida não ser harmônica não quer dizer que você possa ter um certo ideal ou referência nela para nortear a sua vida, né? Então, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho também essa coisa da felicidade, né? Não tem a ver só com realizações, não tem a ver só com grana, né? Enfim, tem a ver até onde você quer chegar, né? Se você também atirou muito lá no alto, assim, né, cara? Sim. Tirou, caraca. Eu sou triste porque, porra, eu fico olhando no Instagram e aí eu vejo uma vida de, porra, o cara andando de Ferrari, o cara só com viagem, fazendo não sei o que lá, não sei o que lá. E, cara, por exemplo, eu tinha um grande amigo, né? Infelizmente, ele veio a óbito esse ano. Não, esse ano não, foi final do... Acho que foi final do ano passado agora. E ele era faxineiro lá na academia, onde eu trabalhava. Lá na Companhia Atlética, né? Eu abri a academia junto com ele, que eu era recém-formado. E ele abria... Na educação física. Na educação física. Eu abria a academia, eu chegava às 5 horas da manhã, às 5:30 da manhã. E o horário dele era às 5:30 da manhã também. Só que ele chegava às 4:30 da manhã para adiantar o serviço. Sacou? E ele chegava num gás, assim, Sérgio, porque assim, eu vou te falar, eu acho que não tem uma pessoa com depressão na vida que olhava para aquele cara ali e não ia ficar feliz, cara. Sim. Era uma parada, assim, era uma energia. E aí ele foi crescendo dentro da empresa, né? Pô, pegaram ele lá, ele ganhava, o cara ganhava muito pouco, mas muito pouco mesmo. Era aquela coisa desses serviços gerais, assim. Ele ganhava muito, o salário dele era muito baixo. E aí um cara, um dia chegou para ele e falou assim, cara, quanto tu ganha aqui? Aí ele chegou assim, eu ganho tanto. Eu falei, cara, sério mesmo? Eu falei, não quero saber. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o dobro, cara, pra tu trabalhar comigo. Aí o cara pegou ele pra trabalhar com ele, lá na empresa e tudo mais. E aí, passado um tempo, o dono da academia falou assim, cara, e aquele cara? Cadê o fulano? O que aconteceu? Por que ele saiu, né? Porque era uma empresa que prestava serviço que ele trabalhava, não era da academia. Sim. Aí chegou pra esse cara e falou assim, fulano, quanto tu tá ganhando lá nesse serviço lá? Aí falou, tô ganhando tanto, tá? Aí falou assim, o negócio é o seguinte, eu te ofereço o dobro e mais um pouco. E aí? Aí, porra! Porque você aqui é o... Porra, precisa de mais na academia aqui. E aí ele foi, enfim, finalizou a vida dele lá na academia, enfim. Eu tentei ajudar. Ele tinha um diabetes descontrolado pra cacete. Eu ofereci ajuda, né? Enfim, mas ele não... Eu falei, cara, vai lá no meu consultório, cara, eu te trato. Vai lá que a gente, resolve essa parada aí, tu não pode ficar assim. E aí, enfim, ele veio a óbito por complicações mesmo da parada. Sim. Mas era uma pessoa, assim, que era um negócio, assim... Tu nunca viu o cara... Sim. Sabe? Sim. Triste. Sim. Tinha muito problema, assim. Porra, filho já foi preso. Cara, vários problemas. Mas o cara... Era impressionante, era inabalável, assim, Sim, sabe? sim. Era um troço inabalável. E assim, é uma lição de vida, sabe? E aí tu vê assim, cara, tanta gente reclamando de uma porrada de coisa. Cara, eu lembrava do Marquinho também, que era esse meu amigo, né? Eu lembrava dele. Que era uma história muito foda, assim, enfim. Mas, às vezes as pessoas se irritam com umas paradas tão bobas, assim, né, cara? Tão bestas, essa parada. Esse trabalho com a saúde mental, eu acho muito privilegiado. Porque você vê, assim, as coisas mais difíceis, né? Mas, e estados e situações, assim, as mais... onde aparentemente não tem saída nenhuma,
mas você vê essa capacidade do sujeito criar possibilidades, saídas, sabe? E não tem como... É o tipo de trabalho que eu acho que se chama de praxis, né? Que a praxis é alguma coisa que você age no mundo, que altera esse mundo, né? E essa alteração também altera você, né? Eu digo que é um trabalho privilegiado porque não só na minha análise pessoal, nos meus estudos, na minha vida, né, nas minhas relações, mas também no próprio trabalho eu revisito essa potência o tempo inteiro, né? E isso faz lembrar da minha também, né? Então... algumas pessoas já falaram comigo assim, cara, porque deve ser uma carga muito difícil trabalhar com saúde mental e tudo mais. Então eu falei, cara, olha só, eu conheço diversas pessoas que trabalham com saúde mental e não é uma carga, na verdade. É porque eu acho que eles entenderam o porquê. Sim. E eles entendem isso como uma coisa muito boa, sim, sabe? Sim, claro. Não é carga para eles. Sim. De repente, para você e para mim, que não é... a gente tem um outro porquê, a gente pode entender como uma carga. Claro. Mas quem trabalha com isso não é carga, sim, sacou? Sim. E aí, já puxando esse gancho aí, que a gente vai pegando os ganchos aí. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco, assim, Sérgio, da tua experiência lá com os hospitais psiquiátricos, né? Você falou uma coisa que marcou muito, falou assim, cara, eu tenho a honra de já ter participado do fechamento desses hospitais psiquiátricos aí, né? Porque as pessoas eram esquecidas lá. Quando a gente trocou aquela ideia, até na consulta, você me falou aquilo que me marcou muito, sabe? Eu fiquei bem surpreso com as coisas que aconteciam. Você pode falar um pouco aí desses hospitais, por que está acabando, né? Por que acabaram, né? Pelo menos os municipais, né? Os municipais estaduais, os do governo. E falar também como esse teu processo de fechar esses hospitais também, né? Sim. Eu até te agradeço de novo pela oportunidade de estar falando disso, porque assim, é um trabalho muito invisibilizado. Né? Ninguém fala sobre isso. Ninguém conhece. E na verdade, se tem alguma coisa... eu sou muito... Quer dizer, eu trabalho no SUS, acredito no SUS. Né? Porque você não é só o teu consultório, né? Você tem uma matrícula, você trabalha isso, eu trabalho na prefeitura, na saúde mental da prefeitura. Né? Você é coordenador, né? Eu sou supervisor. Meu trabalho é ir nas equipes de saúde mental das unidades de saúde, equipes multiprofissionais com trabalho interdisciplinar, e a gente vai ali discutir os casos mais difíceis, mais paradigmáticos. Eu não vou lá para ensinar ninguém, porque são eles que estão no front, então eles que têm que inventar, né? Mas eu estou ali como um agente provocador, né, para que a palavra circule e se possa constituir alguma direção clínica para esses casos. E aí, é claro que a partir dessas direções clínicas para esses casos, a gente pensa as grandes direções para a própria unidade, né? As direções de trabalho. O meu trabalho no município, eu já trabalhei muitos anos, são 22 anos. Né? Eu trabalhei no início na assistência e depois eu fui trabalhar com quem trabalha. Né? Eu sou um militante da luta antimanicomial, né? Além de ser um servidor público. Eu acredito muito nesse movimento, que é um movimento social. É um movimento que ele começou na década de 80, nos ares de redemocratização do país, né? Saindo da ditadura. A gente começou, os técnicos de saúde mental, os familiares e os próprios pacientes, né, os usuários, começaram a se reunir e a tentar pensar uma outra forma de olhar as questões ligadas à saúde mental, à loucura, ao louco. Isso tem raízes, esse movimento, né? Ele tem raízes, inclusive, desde o pós-guerra, com a experiência dos campos de concentração, onde a diferença ela era exterminada, né? Ela era silenciada. A diferença, quer dizer, os judeus, os homossexuais, enfim, os ciganos, eles eram literalmente era uma indústria, uma produção em série de morte, né? Onde essa diferença era encarcerada e destruída.
após essa experiência, isso começou a se pensar onde isso aparecia. Isso era reproduzido, por exemplo, no olhar sobre a loucura e sobre o louco, né? E aí começou a se olhar os hospícios, né? Aqui no Rio tinham 3, né? Quais eram os principais? O principal era onde é hoje a UFRJ, ali na Praia Vermelha, né? Foi o primeiro, o hospício. Toda grande cidade se orgulhava de ter um grande hospício. E esse hospício foi construído na entrada da Baía de Guanabara, que quando se chegava de navio, se olhava aquela nossa, como eles são civilizados, olha ali um hospício, né? Na entrada da cidade. Então, na Inglaterra, na França, começaram a se pensar outras maneiras de lidar com a loucura e com o louco, né? E aí isso acabou reverberando nesse movimento social nos anos 80, né? De tentar pensar a loucura não como doença, né? Essa ideia de olhar a loucura como doença, tem um filósofo francês chamado Michel Foucault, que ele tem um livro, é um texto chamado A Casa dos Loucos. Então, vários textos, né? Tem o Nascimento do Hospício, enfim. Mas é um texto no livro A Microfísica do Poder, onde ele vai falar que, durante muito tempo, a loucura ela era alguma coisa que a cidade, que a polis, conseguia abarcar. Até hoje, tem várias cidades onde tem um louco da cidade, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu morava no subúrbio do Rio, né? no Meia, e tinha um maluco na rua e ele tinha umas estereotipias, ele ficava andando para cima e para baixo, sem camisa, de bermuda, e ficava pequeno, médio, grande. São Paulo, morou São Paulo, ficava assim o dia inteiro, sabe? E as pessoas não se incomodavam com ele, né? Em alguns momentos assim raros ele tinha uma crise e aí, né? Ele desaparecia, mas depois ele voltava. Eu poderia citar, por exemplo, o Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza foi uma figura que ele era um empresário. Ele, desde pequeno, ele tinha algumas ideias e alucinações de ter uma missão, né, que uma missão divina. Era alguma coisa que já estava presente nele. E aí teve um grande incêndio no circo em Niterói, onde morreram 500 pessoas e a grande maioria eram de crianças. E aí ele teve uma revelação de que ele teria uma missão de se desfazer de todos os bens, se mudar para lá, para consolar aquelas famílias, porque se constituía um lugar de romaria, né? E ele ficou lá durante anos, acolhendo aquelas famílias, abraçando aquelas famílias, né? E essa missão era para transmitir essa palavra e esse acolhimento pela cidade. Ele sai pela cidade numa túnica, né, carregando um estandarte, e começa a fazer inscrições nas vigas dos viadutos, nas colunas dos viadutos, né? Não é isso que a gente faz na vida. Não é isso, que a gente não passa a vida tentando se inscrever, e não é à toa em colunas, em vigas, né? Eu estou aqui porque eu consegui me inscrever, né? De alguma maneira, né? De uma maneira, claro, que é simbólica. A única diferença é que ele fazia no concreto, literalmente concreto, né? Essa é uma maneira de enxergar a loucura, não como uma doença, mas como uma diferença. O que o Foucault vai dizer? Num dado momento, quando surge o hospital, que era um lugar da asepsia, da segregação, né? Onde a doença deveria aparecer na crise, né? E na crise se revelaria a verdade da doença, onde o médico poderia dizer: eis aqui a verdade dessa doença, e tratá-la, né?
aonde não, havia a possibilidade de agentes externos não interferirem naquele fenômeno, a medicina começou a se apropriar da loucura como doença e do louco como doente, né? E isso lá foi pelo século XVII, né? E aí começou a se pensar nesse dispositivo do hospício. O que começou... Então, voltando, né, para a luta antimanicomial, a gente começou a perceber que tinha hospícios públicos, né, manicômios públicos. Os três grandes o Pinel, o Instituto Início da Silveira, no Engenho de Dentro, e a Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Mas havia uma série de clínicas particulares que tinham convênios com o SUS. Esses convênios eles recebiam as pessoas, né? Essas pessoas ficavam lá e elas tinham uma contrapartida do SUS, onde havia um aporte financeiro para essas clínicas. Ora, o louco ali era o ganha-pão. Então, por que liberá-lo? Tipo uma prisão perpétua, né? Aqui a gente não tem prisão perpétua, mas Sim. a pessoa ficava trancada lá o resto da vida, né? Isso. E tinha esses casos, assim, de muito tempo lá? 50 anos, 60 anos internado. Porra, que 60 anos internado. Que isso, cara? Teve A pessoa entrou quando era criança e só saiu velho. E como a loucura ela não está dissociada de um olhar social, né? Quantas vezes, por exemplo, mulheres, né? Estou falando até hoje, mas enfim, principalmente no século passado, né? E até anteriormente, mulheres que se permitiam exercer sua sexualidade, por exemplo, eram consideradas loucas, né? E eram internadas pelos seus maridos. Pessoas que o hospício já abrigou presos políticos, né? O hospício já abrigou mulheres, pessoas com sexualidade desviante, né? Um dos lugares, por exemplo, eu conheci um rapaz, era um homem já de 55 anos, que ele tinha sido internado com 15 anos. Cara, o cara estava 40 anos internado. 40 anos. Ele foi internado porque a família descobriu que ele era homossexual e ficou internado lá. Uma pessoa da família, o pai, acho que era almirante, a mãe era auditora fiscal. Então, pela lei, já que ele era, enfim, estava ali, né, incapacitado, ele teria direito à pensão. Só que os irmãos eram tutores. Um dos irmãos morava numa cobertura em Ipanema, a irmã numa cobertura no Flamengo, ou vice-versa, não me lembro direito. E do que ele via desse dinheiro? Zero. Nada. Não. 3 rabanadas no Natal. 3 rabanadas no Natal. Quando aparecia um médico que resolvia tirar da alta, essa família tinha ligação política, ele era reinternado. É claro que depois de 40 anos, você tendo como horizonte o muro, a repercussão que isso produz num sujeito. As coisas mais simples, Peterson, que se elas mais prosaicas, mais do dia a dia, que se lhe retirado, qual é o direito, qual é a repercussão disso em você? Teve uma vez que um rapaz, que não era um rapaz que eu ainda estava na assistência, era um rapaz que eu não atendia, que ele tinha saído de 25 anos de internação no hospício em Paracambi. Ele retornou para a família. E aí um dia ele chegou muito angustiado, falou assim: doutor Sérgio, eu estou muito angustiado. Aí eu pensei, puxa, deve ter dado alguma merda lá com a família. Tá, mas o que está havendo? O que está acontecendo? A manteiga no pão. Assim, mas como assim a manteiga no pão? Eu pensei, será que ele está delirando? Né? Não, é o seguinte, no hospício, a gente recebia a manteiga já no pão. E lá no café da manhã, eu não sei se eu passo a manteiga, se eu não passo a manteiga. Tira o seu direito de passar a manteiga no pão
e ver qual é a repercussão que isso tem em você. Se você vai passar manteiga, quanto você vai passar, ou se você vai comer biscoito. O cara não tinha nem mais essa... Ele perdeu essa... Perdeu. Então, assim, nessa intervenção a gente, né, do rapaz, né, na outra situação, a gente entrou, né, com o Ministério Público, né, e essas pessoas, elas que passaram tanto tempo, elas recebem uma indenização, né, pelo mal que lhes foi feito, né, que é da União e do município. Nós temos equipes que lidam com toda essa inserção social, né? São casas e apartamentos alugados na cidade. Elas se tratam não na casa, porque ninguém aqui, se eu tenho dor de dente, o dentista não vai na minha casa. Eu tenho que atravessar a cidade e ir até o dentista. Se eu tenho um mal qualquer, eu vou até o hospital, eu atravesso a cidade. Então, essas pessoas não são tratadas em casa. Elas são tratadas nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, que são equipes multiprofissionais com trabalho interdisciplinar. E elas recebem um tratamento, que é variado, mas elas estão na cidade. E aí teve um caso que eu, inclusive, te contei, né, que foi um dos casos que mais me marcaram. Foi numa dessas clínicas que lá em Jacarepaguá, Clínica Amendoeiras, né, quando eu entrei, no primeiro dia eu vomitei, porque eu nunca tinha sentido um cheiro tão horroroso, né? Era uma mulher que ela estava nua, no chão, misturada com fezes, misturada com comida. E a gente retirou essa mulher dali, fez todo um trabalho, né? Um ano depois, eu fui ali porque às vezes a pessoa não vai direto para uma casa ou um apartamento, né? Ela fica em determinados lugares, que é um certo lugar de transição, né? Que é para ter pessoas ali para cuidar dela. Exato, para cuidar dela, né? Tem todo esse trabalho, né, de reinserção social. E aí eu estava num desses lugares e aí apareceu uma amiga minha, assistente social, falou assim: "Você viu fulana?", que era essa mulher. Eu falei assim: "Não". Eu tinha passado por ela e não tinha reconhecido. Aí essa minha amiga falou: "É aquela ali. Olha lá, ela lá". Ela estava com o vestido todo florido, com 2 bolotas de rouge na cara, cheia de flor de plástico no cabelo, indo assistir Vingadores, o filme. E eu me senti vingado ali. Porque surge isso, né? Essa potência, né? Quando você investe nessa humanidade, né? Sabe aquela coisa? Tem alguém aí? A gente tem que apostar que tem, né? Então, e eu vi resposta toda vez que eu bati na porta, né? Então esse trabalho ele é importantíssimo. A gente já desses institutos 3, né, públicos, a gente já conseguiu fechar o NISE no Engenho de Dentro. Vai se transformar, é alguma coisa que volta para a cidade porque é um espaço enorme. Então estão fazendo ali clínica da família, parques, centros culturais, né? A Juliana Moreno é um negócio absurdo, né? Absurdo, é um bairro, né? Também fechou, né? Eu tive o orgulho e a honra de participar desse fechamento, e agora só falta o Pinel, né? E tem gente lá internada ainda, enfim. No Pinel, sim, eu acho que ainda tem. A gente vai, porque a ideia é você poder ir criando os CAPs, né? Cada vez mais CAPs, esses centros de atenção psicossocial. Trabalho também, eu hoje estou como supervisor de um CAPs ligados a álcool e drogas, né? Que é isso, né? A gente poder pensar alternativas à internação, né? Não que em algum momento a pessoa não precisa ser acolhida para tentar lidar com aquela crise, com aquele sofrimento psíquico. Porque o fato de pensar e olhar a loucura como uma diferença, né, não quer dizer que a gente vai desconsiderar o sofrimento psíquico. Então, assim, claro que às vezes é necessário o trabalho de tratar essas pessoas, mas eu também preciso de tratamento, né? Eu faço análise mais da metade da minha vida,
né? Em algum momento, a gente precisa do outro. E para ser analista, precisa fazer análise também? Precisa... É base. A nossa formação é no divã. Porque é uma formação infinita, na verdade, né? Infinita. Tem um texto do Freud que chama Análise Finita e Infinita. Ela tem fim e não tem. Você pode mudar de analista, você pode dar um tempo, mas enquanto analista, a formação é infinita. Né? E é isso aí, é o Lacan, né? Mais uma vez, né? Ele diz assim, o que é isso que nos leva ao atender cada pessoa, a gente rever a nossa própria análise em cada uma dessas, né? Porque ali a gente é afetado o tempo inteiro e isso convoca a gente ao tempo todo a estar trabalhando, né? Esses surtos, assim, Sérgio, psicóticos, assim, porque qualquer pessoa pode vir a ter um dia por algum gatilho, seja por algum problema, sei lá, de saúde, seja por droga, seja por álcool, porque eu tenho pessoas que eu conheço, tal, que já, por conta foi o gatilho foi o uso de algumas drogas e tal. E assim, de ter que ficar 15 dias internado, enfim, internado mesmo lá. Teve inclusive, um grande amigo que teve que ficar amarrado numa cama, sabe? Mas é uma pessoa que não tem problema nenhum, mas foi por conta de um desses gatilhos, assim. Sim. Que teve. Qualquer pessoa pode passar por isso. Sim. De ter uma viagem e não voltar, como se fosse isso, né? Sim. Toda estrutura ela pode quebrar, né? Claro que, por exemplo, se a pessoa tem... Para psicanálise, existem 3 tipos de estruturas básicas psíquicas, né? Que é a neurose, psicose e perversão. Né? A perversão não tem o sentido moral aí, é apenas uma estrutura psíquica, né? Então, assim, claro que quando essa estrutura quebra na neurose, não quer dizer que seja exatamente a mesma quebra na psicose. Mas, em termos digamos assim, dessa queda, dessa derrisão, desse corte, isso pode acontecer, né? Mas é diferente porque as estruturas são diferentes, entende? Mas é isso, né? Existe uma fragilidade nossa que é constitutiva, né? Às vezes a gente precisa encontrar algum suporte, né? E eu fiquei curioso, com esse rapaz aí que você falou que ficou 40 anos internado, aí, como é que ele tá hoje, assim? Ele ficou louco de verdade? Porque ele foi internado por um motivo, que ele era uma pessoa saudável, ele não tinha absolutamente nada, nenhuma questão. E aí o cara fica 40 anos internado numa clínica psiquiátrica. Sim. Ele veio a ficar realmente com problema depois? Fica porque é isso, né? O que ele perdeu da vida? Assim, a gente se constitui pela experiência, né? De vida. A experiência dele é toda na loucura, praticamente, né? Sim, né? Esse cara, ele não amou, esse cara não... né? Ele era super medicado, né? Assim, eu andava como um zumbi. Eu não conseguia acompanhar porque meu trabalho naquela época ele era um trabalho de intervenção, né? Então, assim, eu chegava com a equipe, quer dizer, quando eu falo é a equipe, né? Sim. Não sou um X-Men lá salvando as pessoas. Todo mundo. Não, pelo amor de Deus. Senão quem terminava lá, maluco, era eu. É uma equipe, né? É um trabalho, né? Que tem toda uma política pública por trás, né? Então, o trabalho era de intervenção. E aí, a partir, né, de tirar esse sujeito dali, acionar uma rede, né, de proteção, né, para esse sujeito, aí eu já ia saindo, né, tá. Mas, assim, eu vi vários casos. Teve um caso, por exemplo, de um cara que eu entrei e aí alguém puxou a barra da minha calça. Quando eu vi, era um cara que ele tinha toda uma atrofia muscular e ele andava num carrinho de rolimã. Isso foi... Eu acho que foi nessa Amendoeiras. E aí ele chegou e pediu ajuda. Eu me abaixei, né? E comecei a conversar com ele. E aí a conversa dele extremamente coerente. Extremamente, assim,
falando o que era acontecer. Ele fazia parte de um trisal. Era ele, tinha uma mulher e um cara, né? E ele pedindo ajuda não era para ele, era para a mulher. E assim, eu falei assim, por que ele estava lá, então? O que era? Ele tinha uma doença hereditária, genética, que era de atrofia, né? Simplesmente a família internou. E ele ficou. Ele não tinha nenhuma questão psíquica que justificasse ele estar ali. Ele só era de um trisal. O trisal ele formou ali. Ah, tá, ele formou ali. Ah, tá. Né? E que talvez tenha sido o elemento que manteve inclusive a sanidade dele. Né? Exercício de afeto, né? Laço com o outro. Né? Os outros dois não, eram psicóticos mesmo, mas ele não era psicótico. Ele poderia, se ele tivesse sido escutado em algum momento, ele poderia poderia ter sido acionado outros recursos da cidade, né, para, né, ele poder, porque a questão dele era física. Não tinha nada. Não tinha nada. Para você ver como o hospício sempre foi, assim como os campos de concentração, um lugar de depósito e de invisibilidade em relação à diferença. Né? Eu sempre digo assim nas minhas relações assim, que aquilo que seja relações amorosas, que eu adoro a diferença. Desde que ela não seja ética. Né? Porque eu tenho os meus limites. Exatamente. Não é qualquer diferença. Mas é tão mais rico a pessoa apresentar a mim um universo que eu não conheço. Entendeu? Porque o meu eu já conheço, tá legal, eu gosto. Né? E não quer dizer que eu me confunda com outro. Mas por que não eu tentar saber como esse sujeito vive? Por isso que eu gosto tanto de viajar. Sabe? Viajar é isso, é me lançar para outras referências. Eu já conheço. Que língua se fala aqui? Como é que as pessoas vivem? Sabe? Eu tô com um plano, assim, depois dessa coisa de pandemia, que tá impossível tirar visto, eu falei, quer saber, eu vou desistir dessa porra de viajar para fora. Eu vou conhecer, sempre que eu puder, eu vou conhecer algum canto do Brasil que tem uma cultura, tem um negócio, assim, que é absurdo, né? Dessas culturas, desse jeito de viver, dessas sabe, dessas relações e tudo mais. Eu tenho uma amiga que ela, enfim, é uma médica, super, enfim, com uma vida bem estável, aquela coisa toda, super bem sucedida. E, cara, aqui ela começou, parece que um pouco entrar em sofrimento, sabe? E aí ela decidiu ir morar em Caraíva, que é uma vilinha pequenininha, cara, que é conhecida por conta das blogueiras lá, que virou meio que hype. Sim. Né? Hype virou instagramável o lugar. Sim. Mas ela foi por um outro motivo, enfim. Hoje ela faz uma medicina social lá, ela trabalha com os indígenas, né? Porque ela na teoria ela é uma aldeia, é um território indígena ali. E ela foi fazer esse trabalho. E aí é impressionante. A gente foi pra lá, né? E todo mundo falou assim, quando ela foi, todo mundo falou assim, fulana tá maluca, né? De ir pra lá, Tá maluca. Tá maluca. Tá doida. Como assim? Vai mudar pra lá, vai ficar no meio dos índios lá, cara. E aí eu vi, cara, quando eu vi toda aquela estrutura social que tinha naquele lugar, e como ela tava feliz, e como é que ela se rearranjou naquela estrutura ali, eu falei assim, cara, que experiência fantástica, sabe? De saber... Desse olhar diferente, porque a gente tá aqui, a gente fica meio que no automático, porque a gente tá aqui no piloto automático. E essa amiga, ela mostrou esse outro olhar, né? E aí todo mundo quando fala dela aí, fala assim, fulana tá maluca, não sei o que. Eu falei, cara, eu acho que você precisa ir lá pra visitá-la. Bendita loucura, né? Bendita loucura. Vá visitá-la que eu acho que você vai entender um pouco do que é a... Eles vivem... É um senso de comunidade tão fantástico assim, sabe? Que são várias casinhas, aí todo mundo mora de uma da outra, e assim, cara, daqui a pouco passa um outro amigo ou amiga, daqui a pouco vai lá e toma um café, aí no outro dia vai lá, uma pessoa vai, leva um bolo, aí vamos na casa da fulana aí que eu tô precisando pegar... Cara, é uma parada assim, apesar dela estar sozinha, né, ela mora sozinha, ela não tá solitária, sabe? Sim. E aqui, nós, de certa forma, nós somos nesse
como é que é? Floresta de pedra aqui, a gente é solitário. E às vezes essa diferença tá no teu vizinho. Às vezes essa outra maneira de ver, assim, talvez você não precise nem ir lá pro mato, sabe? Às vezes eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é professor de yoga, Marcelo. Ele trabalha com a questão indígena, né? Ele conta, cara, e aí ele vai até o Acre, ele vai em tribos, né? Ele é mais... porque assim, lá os índios de lá são mais já... né? Enfim, não são tão... Não é raiz. Tem que mora normal, em casa, normal, tem as casinhas. Sim. Tem os que tem oca também, mas é diferente. Não, assim, o acesso sei lá, você passa dias para poder chegar lá, que você tem que pegar o avião, pegar o carro, pegar uma canoa, pegar outra canoa, enfim. E é tão interessante assim, por exemplo, a gente pensa em sexualidade, né? O homem e mulher, masculino e feminino. Em quase todas as tribos dos povos originários, desde a Groenlândia até lá a Patagônia, quase todas as tribos elas tinham pelo menos 3, 4, 5 gêneros diferentes. A ideia, por exemplo, de homem e mulher, masculino e feminino, ela é uma construção. E eu acho que é importante a gente falar disso, sabe? O que a gente chama de natural no ser humano é uma construção, né? Porque tudo que se refere a nós é atravessado pela linguagem, sabe? Comer é natural? Sim e não. Porque você não come qualquer coisa. Você não come com a boca, né? no prato, né? Você come segundo regras de higiene, de boa educação, né? Essa comida é temperada, então tem cultura ali. Então a gente come cultura, a gente come linguagem. E nessa, por exemplo, nesse trabalho que ele faz nas tribos, ele conseguiu identificar essas coisas do gênero ali, desses cinzas, assim, né? Não só o preto e branco. Não só essa dualidade. Não. E é importante, assim, porque é isso, a gente volta para a história da invenção, né? Quando a gente começa a pensar que existem concepções sobre a vida, sobre sexualidade, que são e isso de acordo com cada tempo e lugar, né? A gente começa a perceber que a vida humana é extremamente rica. Isso não quer dizer que você vai abolir o teu jeito de ser, aquilo que você acredita, aquilo que você coloca fé, né? Tudo bem, né? Como eu falei, viver é difícil. Então, se aquilo que você concebeu para você te faz feliz, ótimo, siga nisso aí, né? Isso é um tesouro para você. Mas não quer dizer que isso tem que ser extensivo a todos. Não quer dizer que aquilo que você estabeleceu para você tenha que virar uma régua do mundo, né? Mas acho que é o nosso lado vaidoso, né? Em algum momento ali, a gente tem essa vaidade ali, uns mais, outros menos, né? E eu diria, coisa da vaidade. Mas eu acho que é vaidade, mas eu acho que também é o medo. O medo e a vaidade. Porque é como se eu supusesse que o fato do outro ser diferente pudesse colocar aquilo que eu acredito em questão. Então, se o outro for igual a mim, eu não preciso me questionar. E aí a gente volta àquela papo no início, né? O que faz uma pessoa resistir a procurar uma análise? É porque, às vezes, aquilo que te incomoda no outro é alguma coisa que você carrega e que você não quer saber. Então, o que eu faço? Eu tento eliminar o outro. Eu tento invisibilizar o outro. Eu digo que o outro está errado. Eu digo que o outro está maluco. Eu digo que, sei lá o quê. O outro é pecador. Eu digo que o outro, sei lá, né? Então, é uma coisa para a gente ficar muito atento, sabe? Muito atento. Dessa construção social, enfim. É que essa coisa também da vaidade, né? Eu tava trocando uma ideia com um amigo outro dia,
que tá rolando uma treta, assim, Sérgio, dentro do mundo maromba. Ah, é? É. Enfim, desses influencers marombas e tal, tá falando, caraca, porque não sei o que fulano, não sei o que lá, é uma briga de ego, não sei o que lá. Aí eu até brinquei com um amigo, que ele falou, tava comentando sobre essa briga de ego, eu falei, ô fulano, olha só, fisiculturismo, em sua essência, é uma briga de ego. É um cara, Trabalha com imagem, né? É uma competição pra ver quem é mais sarado, meu irmão. Isso, Como é que não vai ter briga de ego na parada toda? Sim. É redundante falar fisiculturismo e briga de ego. Sim. Porque a essência do negócio é essa, pô. É a briga de ego. Sim. Então, eu acho que essa coisa da gente se conhecer e de entender um pouco isso, acho que faz a gente levar a vida um pouco mais leve. E você tem razão, porque a vaidade, ela é porque quem se envaidece, a gente estava falando do super-eu, né, do isso, o id e o eu, ego, né? Quem se defende é o eu. O eu se defende do isso. Então, e quais os artifícios... O isso é o subconsciente, né? Isso, é o inconsciente, isso. Então, qual é os artifícios que o eu vai se utilizar? Olha, você é lindinho, você é bacana, você é o melhor de todos. A vaidade, ela é uma defesa. É uma defesa do quê? Do eu. O eu que se envaidece. Né? Então, para eu não me haver com isso que a gente está discutindo, a diferença aqui, eu vou valorar, né, aquilo que eu acho que eu sou. E o que eu acho que eu sou é o eu. Mas eu posso estar redondamente enganado, né? Exatamente. É porque a gente estava falando, eu acho que não entender que tem essas camadas cinzas na consciência, sabe, na sexualidade, enfim, na parte financeira, na felicidade, na tristeza. Cara, eu acho que viver essa dualidade causa todo esse sofrimento e faz com que a pessoa acho que não entenda bem o game. Por isso que eu acho que tem que perder o preconceito com a análise, ou então com outras abordagens, né? Porque aqui já vieram vários outros profissionais da psique, cada um com uma abordagem diferente. Então teve um que trabalhava mais com TCC, né? Teve um que trabalhava mais com constelação familiar, que é um outro olhar também, que eu achei super interessante, a constelação familiar. E eu já vi pessoas de outras, da área da psique falando, porque essa constelação familiar é viagem, não sei o que é. Eu acho que essa briga não acrescenta em porra nenhuma, né? Eu tô tão acostumado, eu quero atenção, assim, normalmente a pessoa, antes de procurar análise, ela vai no Pai de Santo, ela vai... Não tem problema, ela vai no Pai de Santo, legal. Mas ela vai tudo, ela toma remédio, ela vai no Pai de Santo, ela faz compra, ela não sei o quê. Ela tenta tudo. A última coisa que ela vai procurar é o analista. Entendeu? A última... É o final da ponta. É o final, assim, mesmo assim, ela ainda vai refazer esse percurso todo, entendeu? De novo. Mas, enfim... A gente espera, fica lá esperando, né? Ô, Sérgio, eu acho que vamos fazer agora nossas considerações finais aqui, que a gente bateu um papo... Foi um papo muito... Cara, que papo gostoso, cara. Eu adorei. Eu adorei, cara. A gente trocamos ideias sobre a Terra Igual. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre toda a sua experiência de vida e de tudo que envolve a terapia, né? A terapia, enfim, terapia não, análise, né? Terapia não, análise. Eu, particularmente, eu sei pouquíssimo, assim, eu não sou um grande estudioso da psicanálise, mas foi um papo, assim, muito interessante. E uma coisa que eu sempre peço aqui para todo mundo que vem aqui no podcast, é para deixar uma mensagem final aqui no podcast. No podcast, A Vida é um Caos. Aproveitando esse mote aí, né? O Freud, ele dizia que existem 3 grandes representantes que comparecem na vida, aonde fica patente que a gente não tem controle de porra nenhuma, né? A vida é um caos. E que a gente não tem garantia de nada. São os fenômenos naturais, né? Eu, por exemplo, particularmente, já passei por um terremoto. Que isso, cara? Que isso? Tem história. No outro podcast eu conto como foi no México. Mas, enfim. É o corpo, né? A gente, né, faz nutrição, não sei o quê, aí engorda um pouquinho, então não é bem assim, não é, aí ficou fortinho, enfim.
A gente malha, mas envelhece, né? O corpo é cheio de buracos que a gente não sabe muito bem o que sai, o que entra deles. A gente fala coisas que não devia, né? A gente olha as coisas de maneira equivocada, né? Então, é o corpo, são os fenômenos naturais e é o outro. A gente não sabe o que pode esperar do outro, né? Seja esse outro, o outrinho, seja esse outro que nos habita, né? Esse outro que é a gente, mas é outro. A camada de baixo do iceberg. Exatamente. que é difícil pra caramba pra acessar, né? Isso. Mas, o que o Freud diz? Que a gente tem 3 grandes instrumentais para lidar com isso. É o amor, que é o laço com o outro. É o humor, que é o riso. E é o belo, que é a arte, né? Eu acho que aqui teve presente os 3. Nós falamos de filme, nós rimos, né? Tem aqui esse laço entre a gente, né? E eu acho que poder testemunhar isso, viver isso, é um grande prazer, né? E se a gente conseguiu transmitir isso de alguma maneira, né? Que bom, porque é laço aí com vocês, né? Mesmo sendo virtual, mas ainda assim é laço. Não, e é bacana do YouTube, né? Diferente do Instagram, porque aqui fica um conteúdo eterno, né? Sim. Então, assim, de repente, cara, a pessoa vai botar, sei lá, daqui a 10 anos ela vai escrever lá, entrevista psicanalista. Cara, vai aparecer nossa entrevista. Espero que não me cancelem. Não, a gente foi bem polido. Tá bom. Que bom. Não, fomos extremamente polidos, assim, né? Eu tenho um amigo que teve aqui ontem, né? A gente fez umas gravações e tudo mais. Aí ele até falou assim, né? Eu tava mostrando, a gente tava falando sobre alguns dados lá de Instagram e tal. Eu falei, a gente acaba perdendo um seguidor ali e tudo mais. Aí eu falei, eu perco aí um tanto por dia. Aí quando ele olhou, comparou o meu com o dele, assim, ele falou assim, porra, tu tá perdendo nada, cara. Eu perco uns 70 a 100 por dia aí. Eu falei, acho que eu tô muito bonzinho, né? Tô muito polido. Você é mais incisivo, algumas coisas, e aí gera mais a ira. Entendi. Mas Sérgio, pô, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre... Eu falo que agora vira sócio, né? Sempre, não é, vai ser a primeira de muitas vezes. E eu gosto de fazer essa interdisciplinaridade aqui. Eu, de repente, chamar você em outra oportunidade com algum outro convidado também da área psique. Eu acho que vai ser uma mesa quadrada aqui pra gente trocar ideia. E vai ser legal. E é isso, pessoal. Ficamos aí com mais um podcast. A Vida é um Caos, episódio 49. Esse mês aí vai ser o... Por coincidência, tá? Não foi armado, mas vai ser o mês da psique. A gente vai falar muito sobre a parte mental. A gente falou hoje aqui da parte das camadas profundas da personalidade aqui com o nosso amigo Sérgio. Semana que vem, na outra semana, perdão, vai ter a Mariá, que vai falar de transtornos. E mais no final do mês a gente vai falar com o Dr. Pedro Rocha. Vai falar também de todos os transtornos mentais em geral, que vai ser uma coisa bem bacana também. Então é isso aí. Ficamos aí com mais esse episódio. Dá um oi pra galera aí. Vocês vão dar uma... Tchau, gente. Obrigado. Valeu, é isso. Valeu. Deixa eu ver aqui, encerra aqui. Foi? Foi. No banheiro?